Olá pessoal, eu sou Marcelo Pimentel, 55 anos, pernambucano, oficial do Exército Brasileiro com muito orgulho. Ingressei no Exército em 1981. Sou formado na Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, em 1987. Em 30 anos como oficial na ativa, cheguei ao posto máximo da carreira. Em 2018, eu ingressei na reserva. E é nessa condição militar e como cidadão brasileiro que eu venho manifestar a minha opinião, em caráter individual, sobre a importante e decisiva escolha eleitoral que todos nós, brasileiros, brasileiras, civis e militares, na ativa e na reserva, teremos que fazer no próximo dia 30 de outubro. Afinal, o direito de votar, de escolher o presidente ou a presidenta, foi conquistado pela sociedade brasileira. Não foi dado de mão beijada. Muitos lutaram com as armas ou as ferramentas que tinham para que estivéssemos hoje escolhendo diretamente quem nos governa. O que me moveu a estar aqui, aliás, o que vem me motivando desde 2018 a esse tipo de manifestação pública, é a defesa intransigente do Exército Brasileiro, de sua imagem inclusive, e da consolidação do Estado Democrático de Direito implantado pela Constituição Federal de 1988. A imagem do Exército e das Forças Armadas brasileiras tem sido degradada nesses últimos 4 anos. Parcela considerável do povo roga às Forças Armadas que deem um golpe, rasgando a Constituição sob o pretexto de protegê-la. Nós já vimos isto. Está nos livros de história do Brasil. Outra parcela faz chacota com o militar brasileiro. Outra ainda, identificando as Forças Armadas como um governo, este governo ou qualquer outro, transfere as legítimas oposições políticas para uma verdadeira e muito perigosa oposição às próprias Forças Armadas. Há até alguns insensatos que desejam extinguir as Forças Armadas. E isso não é só uma impressão ou uma subjetividade. São os números das mesmas pesquisas que até 2018 colocavam as Forças Armadas com elevadíssimos índices de credibilidade, respeitabilidade e de confiança no seio da sociedade brasileira. Sociedade que mantém o Exército, a Marinha e a Aeronáutica para defender o Brasil de ameaças externas, com os tributos que paga sobre suas rendas e os seus consumos. Aqueles índices estão em queda nos últimos 4 anos. Em 2018, foram indevidamente utilizados como capitais simbólicos para disputas eleitorais que construíram o atual governo, o mais militarizado da história. O povo sabe e o povo vê. Nos últimos 4 anos, ao mesmo tempo em que as filas dos ossos e os cemitérios mostravam as realizações do atual governo, cúpulas hierárquicas das Forças Armadas, generais, almirantes, brigadeiros, coronéis, comandantes, majores e capitão, aos milhares, ocuparam cabeça, tronco, membros, entranhas e alma da máquina governamental do Estado. Numa militarização da política e da própria sociedade, jamais vista em regimes democráticos e institucionalmente regulares. Presidente, vice, embaixador, ministro, presidente de estatal, diretor de agência reguladora, FUNAI, IBAMA, INCRA, Cultura, assessorias de cortes superiores, deputados, senadores, até militares na ativa, autorizados por seus respectivos comandos, exercem ou exerceram cargos e funções eminentemente políticas. Porta-voz de um presidente notório por faltar à verdade. Ministro da Casa Civil, atual candidato a vice. Ministro da Secretaria de Governo, idealizador do denominado orçamento secreto. Ministro da Saúde, de tristes e dolorosas recordações. Para sempre, o país recordista em mortos por milhão de habitantes na pandemia estará associado a uma administração militar de um general de intendência na ativa do Exército Brasileiro, que mal sabia o que era o SUS. Foi eleito deputado na sede da maior guarnição militar do Brasil. O Brasil, depois de 35 anos do término da última ditadura, assiste a brasileiros pedindo uma ditadura. Assiste a comandantes das Forças Armadas relativizando e negando a ditadura
e o golpe que a inaugurou, referindo-se a ambos em ordens do dia lidas para militares em formatura, imóveis e em absoluto silêncio, como marcos para a democracia. O país está triste, dividido, desagregado. O brasileiro anda tenso, temeroso do futuro e pelo futuro. O Brasil vê aflorarem preconceitos de toda ordem e flerta até com extremismo nazi-fascista redivivo. O mesmo que o soldado brasileiro, homem e mulher, foi combater e derrotar no Teatro de Operações Europeu há quase 80 anos. No próximo dia 30, não haverá somente mais uma eleição marcando a salutar disputa de poder entre a direita e a esquerda, entre o partido A e o partido B, mas uma decisão que marcará o que queremos ser e o que seremos como nação, sociedade e Estado nos próximos 4, 10, 30 anos, nas próximas gerações. Quai, seu app de vídeos curtos.